Pessoal, olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, esse vídeo tem o intuito de apontar as correções das atividades da semana e também trazer alguns comentários, tá? Bom, na aula do dia 12/4, tínhamos um texto informativo que tratou a respeito de como e por que se proteger do coronavírus em 4 imagens. Tínhamos a imagem, as imagens e aqui um texto informativo. Então os alunos tinham que ler para poder responder as questões. Então vamos lá. Número 1. O texto Como e por que se proteger do coronavírus em 4 imagens é da tipologia. Aqui a correta é um texto informativo. Por que não instrucional, que foi que os alunos mais colocaram como dúvida? Aqui no texto tem instruções, por exemplo, como que lava a mão durante 20 segundos, enxágua e tal. Só que um texto de fato instrucional é, por exemplo, você compra um fogão novo, aí vem lá o manual de instrução. Naquele texto vai tratar sobre as funcionalidades do fogão, como que utiliza passo a passo cada função do fogão, sobre a sua limpeza, enfim, traz questões mais técnicas e principalmente que traz a ideia de passo a passo de como efetuar tal ação. Esse aqui, por não ter esse caráter, é um texto informativo. Então, correto C. Esse texto foi retirado de gibi, livro de receitas, livro de contos ou da internet. Da internet, olha aqui a fonte. Fonte disponível em revistagalileu.com.globo.com. Então aqui a resposta é D e o aluno tinha que circular a fonte ou copiá-la aqui. 3. O assunto desse texto é falar que o coronavírus é inofensivo, contar uma história em quadrinhos, mostrar imagens do coronavírus, ensinar como podemos nos proteger do coronavírus. A correta é a D. 4. De acordo com o texto, a Covid-19 afeta o sistema respiratório. Informação contida no texto. Aqui é para os alunos compreenderem o sentido de essas secreções impresso aqui no texto. Então, a expressão em negrito grifada refere-se ao contágio, à quarentena, ao sistema respiratório ou às gotículas que escapam quando tossimos ou espirramos. Aqui o sentido seria a D. 6. De acordo com a imagem, que também faz parte do texto, a qual medida preventiva do combate ao coronavírus ela se refere? Escreva embaixo. Aqui eles colocaram bastante isolamento social, fique em casa, se proteja. Então, para escrever aqui nesse canto. Bom, matemática. Aqui nós temos 3 ideias que fazem parte da multiplicação. Então, a ideia de adição de parcelas iguais, raciocínio combinatório e disposição retangular. Vamos fazer aqui a atividade que você vai entender como que usa esse conceito na prática.
Aqui você já conhece como que são os passos, né? Para você resolver com mais efetividade os problemas. As crianças conhecem. E eu vou aqui recortar o problema e fazer com vocês aqui, ó. Ok. Então vamos lá. Jurandir já assentou a primeira fileira e a primeira coluna. Então, coluna, fileira. De azulejos na parede da cozinha. Quantos azulejos serão gastos para revestir a parede toda? Aqui então, ó, qual que é a ideia que nós vamos utilizar para resolver essa multiplicação? A de disposição retangular. Então, aqui a gente pode colocar disposição retangular e vamos à resposta. Ó. O que temos que pensar aqui para resolver essa questão? Então vamos lá. Aqui nós temos 12 azulejos e aqui nós temos 22. Muito bem. Observe aqui, ó. Nesse caso, nesse exemplo, temos 5 carteiras aqui e 7 aqui. Aqui no caso, nós podíamos resolver utilizando a adição, no caso, ou a multiplicação. Então, sabemos que 7 vezes o 5, que é igual a isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o 5 é igual a 35. Se utilizarmos esse mesmo pensamento aqui, teremos 22 vezes 12. Aqui é só resolver. Vamos lá. Então, sempre resolvemos daqui para cá. Temos que lembrar que aqui é a casa da unidade, aqui é da dezena. Então, vamos à resolução. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos que colocar um maisinho ou um zero também, pode ser, tá? Por quê? Quando nós vamos multiplicar esse número aqui, ó, por esse e por esse, nós não estamos multiplicando o 1, mas uma dezena. Então, como regrinha, colocamos aqui e vamos começar na casa da dezena. Então, vamos lá. 1 vezes o 2, 2. Olha só, né? 10 vezes 2, 20. Aqui é a ideia de zero, né? 10 vezes 2, 20. 10 vezes 20, 200. Aqui, utilizaremos a adição. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 0, 2. Resposta 264. Então, para revestir essa parede,
o Jurandir vai utilizar 264 azulejos. Aqui a resposta ficaria: Jurandir utilizará 264 azulejos para revestir a parede toda. Ou utilizará ou gastará. Certo? Então, ok. Deixa eu voltar aqui e ir para a próxima. Aqui nós vamos utilizar a ideia de raciocínio combinatório. Então vamos lá, ó. A ideia raciocínio combinatório. Muito bem. Como que a gente pode fazer isso? Aqui, seguindo a tabela, que nós temos que pensar. Vamos ler aqui primeiro. Os sanduíches da padaria Regência são famosos no bairro. O freguês pode escolher 3 tipos de pão, então pão de forma, francês e italiano. Para o recheio, há 4 opções: salame, queijo, presunto, mortadela. Quantos tipos de sanduíche a padaria oferece? Quantas formas de sanduíche a padaria consegue montar se escolher cada ingrediente? Então vamos lá. Então pode ser pão com salame, pão de forma com queijo, pão de forma com presunto, pão de forma com mortadela, pão francês com salame, pão francês com queijo, pão francês com presunto, pão francês com mortadela, pão italiano com salame, pão italiano com queijo, pão italiano com presunto, pão italiano com mortadela. Ok. Então, para cada tipo de pão, temos 4 formas de montar o sanduíche. Portanto, temos 3 pães vezes 4 tipos de recheio. A gente pode contar aqui, por exemplo, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12. A gente pode também pensar assim: se cada pão tem 4 formas, então a gente pode pensar que é 4 mais 4 mais 4, que também é 12. Ou a gente pode pensar que dá para fazer o 3 tipos de pães, vezes o 4, que são 4 formas de recheio, que também é 12. Certo, gente? Muito fácil, né? Então vamos para o último. Último do dia, né? Uma caixa de lápis de cor contém 6 lápis. Quantos lápis há em 4 caixas iguais? Ok. Vamos para a lousa. A ideia aqui, se nós voltarmos aqui no material, seria essa ideia de adição de parcelas iguais. Então, vou colocar aqui adição de parcelas iguais. Essa aqui é o seguinte, ó. Então, cada caixa de lápis tem 6 cores. Aqui eu quero saber
quantos lápis há em 4 caixas? Aqui, então, tem a ideia de 6 vezes 4, ou também 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 6 vezes o 4. Resultado, nós temos é 24. Ou também, ou 4 vezes o 6. Também dá certo, né? Que também é 24. Olha aqui a presença das parcelas iguais, ó. É a mesma ideia se a gente fosse comprar 6 produtos que custassem R$4. Certo? Então, aqui vai o primeiro vídeo de correção da semana da aula do dia 12. Vou gravar mais 4 vídeos para contemplar todos os dias de aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.